Então eu convido a todos para que possamos serenar o nosso coração, a nossa mente. Primeiramente, agradecer a Ti, Senhor, pela grande oportunidade que nos oferece em estarmos reunidos em Teu nome, amparados pelos nossos amigos da espiritualidade, a cada irmão que adentra na sala unidos pela doutrina espírita, que cada um possa sentir a presença amorosa em seus lares dos nossos amigos benfeitores, que nesta tarde nós possamos vibrar e aprender com a nossa irmã, companheira Silvia, que sempre nos traz o esclarecimento, nos ensinando a nos conhecer e a nos libertar de tudo aquilo que ainda nos incomoda. Mas te agradecemos, Pai, por este virtual, por este Pautalk, por esta sala e pelos amigos. Que os teus fluidos possam nos fortalecer e nos dar a força que necessitamos. E eu compartilho com todos os irmãos nessa tarde a nossa mensagem de quinta-feira, para que possamos nos harmonizar, aquietar nossos corações, a nossa mente. Meditações diárias, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Ele nos diz a lenda da caridade. Diz interessante lenda do plano espiritual que a princípio no mundo se espalharam milhares de grupos humanos nas extensões povoações da terra. O Senhor endereçava incessantes mensagens de paz e bondade às criaturas. Entretanto, a maioria se desgarrou no egoísmo e no orgulho. A crueldade agravava-se, o ódio explodia. Diligenciando solução ao problema, o celeste amigo chamou o anjo da justiça, que entrou em campo e de imediato inventou o sofrimento. Os culpados passaram a resgatar os próprios delitos a preço de enormes padecimentos. O Senhor aprovou os métodos da justiça, que reconheceu indispensável o equilíbrio da lei. No entanto, desejava encontrar um caminho menos espinhoso para a transformação dos espíritos sediados na terra, já que a dor deixava comumente um rescaldo de angústia a gerar novos e pesados conflitos. O divino companheiro solicitou concurso ao anjo da verdade, que estabeleceu para logo os princípios da advertência. Tribunas foram erguidas por toda parte, e os estudiosos do relacionamento humano começaram a pregar sobre os efeitos do mal e do bem, compelindo os ouvintes à aceitação da realidade. Ainda assim, conquanto
a excelência das lições propagadas, repontavam dúvidas em torno dos ensinamentos da virtude, suscitando atrasos altamente prejudiciais aos mecanismos de elevação espiritual. O Senhor apoiou a execução dos planos ideados pelo anjo da verdade, observando que as multidões terrestres não deveriam viver ignorando o próprio destino. No entanto, a compadecer-se dos homens que necessitavam de reforma íntima sem saberem disso, solicitou cooperação ao anjo do amor, a busca de algum recurso que facilitasse a jornada dos seus tutelados para os cismos da vida. O novo emissário criou a caridade. Iniciou-se profunda transubstanciação de valores. Nem todas as criaturas lhe admitam o convite e permanência. Na retaguarda, matriculados nas tarefas da justiça e da verdade, das quais auriam a mudança benemérita. Em mais longo prazo, mas todas aquelas criaturas que lhe atenderam às petições passaram a ver e auxiliar aos irmãos doentes e obsessos, paralíticos e mutilados, cegos e infelizes, os largados à rua e os sem ninguém. O contato recíproco gerou precioso câmbio espiritual. Quantos conduziam o alimento e agasalho, carinho e remédio para os companheiros infortunados, recebiam deles em troca os dons da paciência e da compreensão, da tolerância e da humildade. E sem maiores obstáculos, descobriram a estrada para a convivência com os céus. O Senhor louvou a caridade, nela reconhecendo o mais importante processo de orientação, a sublimação, o benefício de quantos usufruem a escola da terra. Desde então, funciona no mundo o sofrimento, podando as arestas dos companheiros revoltados, a doutrinação, informando aos espíritos indecisos quanto às melhores sendas de ascensão às bênçãos divinas, e a caridade, iluminando a quantos se consagram ao amor pelos semelhantes, redimindo sentimentos e elevando almas. Por quê? Acima de todas as forças que renovam os rumos da criatura nos caminhos humanos, a caridade é a mais vigorosa perante Deus, porque é a única que atravessa as barreiras da inteligência e alcança os domínios do coração. Agradecemos o trabalho constante com que vós decidistes a traduzir o ensinamento do Divino Mestre, socorrendo os últimos das filas humanas, amparando os desvalidos e agasalhando os nus. Bezerra de Menezes. Uma mensagem divina que condiz com tudo que nós estávamos ali trocando aquela informação sobre aquele vídeo que assistimos no Face da menininha com 5 anos pregando a palavra de Deus. Qualquer um de nós pode pregar a palavra de Deus. Mas antes de pregar essa palavra, nós temos que trazer
esse Deus para dentro de nós e realmente conhecer o que nós podemos oferecer para o nosso próximo. Não basta a gente só oferecer e esquecer de transformar a nossa moral. Então, para que a gente possa dar continuidade a esse assunto, eu sou o que eu sou. A nossa irmã fraterna, eu tenho certeza que vai nos proporcionar nessa tarde todo esse esclarecimento. Eu desejo a cada um de vocês este amor infinito, a paz, o carinho. Participem na área de texto, perguntem à nossa irmã aquilo que cada um necessita dentro daquilo que ela vai nos colocar. Beijo no coração, levanta a mãozinha, frater. Oi. Pô, você tem que fazer isso que você faz logo no início. Eu tô viajando, menina. Assim não dá. Eu tenho que estar aqui centrada no trabalho, garota. Não faz isso não. Deixa pra depois. Você assim de princípio, dá assim uma rapidinha. Depois no fim. Aí você bota todo mundo para relaxar. É uma boa, né? Quanto àquele trabalho de ontem à noite, já que você pretende fazer isso no centro, senão eu não falaria. O negócio é o seguinte: fui para o centro porque eu sou médium de berço, né? É ostensiva, né? Então, conclusão, eu fui lá para saber o que era isso, né? Porque eu era da Igreja Católica e na Igreja Católica nada disso acontece. Então, nesse curso que eu fiz lá, eles colocaram como que a gente deve se comportar perante os desencarnados que se apresentam, poder aparecer de alguma forma. Então, eles estavam falando ali, o professor falava a respeito da situação em que cada um de nós ter condições ou não de poder estar com um desses espíritos para poder ajudar ou ajudar alguém por intermédio dele ou alguma coisa assim. Então, o que é importante no caso não é que todos estão propensos a uma situação dessa assim sem ter nem porquê. Todos somos médiuns, sim, todos temos possibilidade de médium, porque isto é um dom, como desenhar, como escrever, como ser mais inteligente, como ser menos, de importa o que, é um dom como outro qualquer. Embora muita gente diga que a gente vem porque a gente fez muita coisa ruim na encarnação passada, então veio como médium, não tem nada a ver com essas coisas, pelo menos não foi isso que eu aprendi. Então o que acontece? Há necessidade de ter sintonia. Eu lá no centro que eu trabalho, eu trabalhei numa sala de tirar espíritos negativos, de desobsessão. E acontece que muitas das vezes o espírito se comunicava comigo e não com a outra que estava dirigindo. Então, conclusão, vai que eu tinha mais sintonia com aquele espírito do que a outra, deu para entender? Então ele me falava uma coisa e a ela entendia outra, de outra forma. Então, conclusão, quando eu coloquei o que eu estava ouvindo, ou aquilo que eu não ouço bem na minha cabeça, né? Ele disse, ou seja, a mulher que estava ali esperando uma ajuda, disse, é isso aí que ela falou, está falando. Eu digo, pois é. Então, conclusão, vai muito da sintonia que nós temos com o desencarnado que está do outro lado. Então, eu sempre digo para as pessoas, cuidado para não estar numa situação negativa. Sempre faço lembrar todas as pessoas a quem eu atendo,
para que se livrem da sintonia negativa com o mundo em geral, né? Primeiro que, se você for negativo, você vai expelir negatividade e vai receber de volta a mesma coisa, porque é um processo sintônico. No que é um processo sintônico, os espíritos também desencarnados, né, eles vão buscar a quem tem sintonia. É uma questão de sintonia, ok? É só isso que eu queria acrescentar, que é para você colocar lá no seu centro, tá? Não esquece, porque isso é importante, senão as pessoas ficam todas achando que vão receber qualquer coisa. Não é não, tá? Bom, o meu trabalho hoje aqui, para variar, é para cutucar vocês, como sempre eu estou dizendo, porque eu acho muito importante que a gente saiba quem nós somos. Eu acho isso, na minha visão, é importante, né? Tanto que nós temos o espírito em essência, que fica lá do outro lado da vida, e o que nós estamos aqui. O que nós estamos é porque nós trazemos situações que nós vamos ter que trabalhar para nos desfazer de muita negatividade, ok? Então vamos que vamos. Somos donos de nossa vida, né? Por isso temos o livre-arbítrio. E a nossa alma, ou natureza verdadeira, que é o espírito em essência, sabe qual é nossa própria vida. É por essa razão que somos cobrados. A vida nos empurra por meio dos desafios, do sofrimento, das doenças, das insatisfações, das depressões, né? Nos incomoda. E tudo isso tem o objetivo de nos comunicar que o caminho que estivemos trilhando não é o correto. E que devemos procurar outro, mas de acordo com a nossa real essência, que é o princípio nosso que está lá, do outro lado da vida. Essa é a encruzilhada em que a vida nos coloca. E a opção de seguir um dos caminhos é totalmente nossa. Por isso existe o livre-arbítrio. Depende de qual escolhemos, para a esquerda ou para a direita, esse caminho ou aquele. Temos serenidade se for o caminho da essência, que eu falei. Pelo contrário, se continuar sendo o do ego, que é o que nós trazemos para cá em bagagem, o que nós trazemos em bagagem na adolescência, nada mais é que tudo aquilo que nós temos que mudar. Com as crenças errôneas que formamos a nosso próprio respeito, caminho esse que já estávamos trilhando, continuaremos sofrendo, o que vai nos indicar que o caminho continua não sendo o certo. Bem, não custa lembrar um detalhe que tenho abordado muito. Nem sempre o que pensamos é verdade. Verdade absoluta. Não existe essa tal verdade absoluta para nós aqui. Porque cada um de nós, ou seja, a sua visão de vida, cada um, de acordo com a sua essência, tem aquilo que acha que é verdade. É por isso que nos casais, como eu já falei anteriormente, os casais que duram mais tempo juntos são exatamente... Claro que você tem, Marcelo e Luz, você tem a sua verdade, como eu tenho, como todos aqui têm, né? Então, que a sua verdade seja para você colocada de forma que você possa resolver tudo aquilo que você tem que resolver, entendeu, fofinha? Que você tem que resolver coisas, por isso que você reencarnou. Quando a gente não tiver mais nada para resolver, a gente não reencarna mais, não é isso não? Então vai ser beleza, mas ainda provas e expiações, meu bem. Então, acho que isso vai demorar um pouquinho. Então, conclusão, né? Nós vamos passando a vida e trazemos essas situações para que a gente possa nos desfazer dela. Então, a nossa verdade é uma, a verdade do marido é outra.
que acontece aqui em casa. Meu marido é completamente diferente de mim, mas eu o respeito como ele é. Então eu procuro respeitar meus filhos, eu respeito as pessoas, eu respeito todo mundo, porque eu acho que cada um tem a sua verdade, e eu respeito as verdades de todo mundo, sabe? Eu, quando coloco a minha aqui, se quiserem ouvir e aceitar, beleza. Se não quiser para mim, beleza também, porque afinal de contas, a minha verdade é uma, de verdade de vocês pode ser outra, e eu respeito. Cada um tem uma visão, né? Cada um é cada um. Isso, a gente vai crescendo, fofinha, viu? E você está certíssima nisso. Quando você estiver aí na sua vida, perceber a alternativa, o jeito, que outra forma você tem de agir, que não seja aquela que você sente que não está indo muito bem. Você não está indo legal, a coisa aqui para mim não está bom, né? Como eu estava falando de ansiedade anteriormente nos outros trabalhos, então se você está sentindo ansiosa demais, é uma ansiedade, porque, como eu falei naquela época, ansiedade é uma coisa normal. Ser ansioso é normal. Agora, quando essa ansiedade chega a ser negativa, aí que a coisa pega, aí é que é ruim. Então você começa a sofrer por conta dessa ansiedade, porque você começa a imaginar o amanhã, como é que vai ser. Como é que vai ser depois de amanhã? Como é que vai ser ano que vem? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Né? E você começa a passar mal. E existem alternativas para isso. Postura ou pensamento que lhe confere alívio, conforto, alegria ou prazer é o caminho da essência, é o caminho do nosso espírito, de sua natureza, é o que é certo para você. A alternativa, atitude ou pensamento que amarra, dá um nó no meio do peito. Aí começam as angústias, as ansiedades, as depressões, causa desconforto. Não é o caminho da essência. Mesmo que o mundo inteiro à volta queira convencê-lo de que é o melhor, o mais correto, o mais adequado, etc. Se sua sensação é ruim, essa alternativa não vai atrás do que os outros estão dizendo que seja. Mesmo que eu esteja aqui falando alguma coisa que vocês acham que para você não é um trem bom, gente, eu não estou aqui obrigando ninguém a fazer nada, né? Então, por conseguinte, você acha que, tem coisa melhor na vida para fazer do que ficar ouvindo essa mulher aqui, ó. Parte para outra, vai para a sua vida, vai se sentir feliz, vai se sentir bem. Porque quando chegar a sua hora de ouvir, você vai ouvir. Todos nós temos que ouvir um dia, né? As boas ou más no peito, no corpo, nos dão um toque. Aí você tem que perceber, sinta. Entre em contato com o que sente. Então, quando você não está bem, vai para um espelho e olha para você mesmo e diga: o que está acontecendo comigo? Por que eu não estou bem, não estou legal, estou nervosa, estou ansiosa, não estou dormindo direito, né? Estou sem fome ou estou com fome demais, com fome maceta, estava querendo que eu... Às vezes a ansiedade faz com que a gente recompense essa ansiedade com comida. E geralmente é doce, coisas que você gosta muito. E você não come umzinho, você come logo uma caixa inteira, né? Tem gente que come uma caixa de bombom, tá? E daí que está aí a obesidade, para mostrar que a situação está assim com muita gente, né? As pessoas vão se entregando e vão comendo, que acha que comendo eles estão satisfeitos do que está insatisfeito com a ansiedade. Deu para entender? Então é melhor parar tudo, não comer tanto, parar os doces, respirar fundo e fazer uma autoanálise para saber o que você tem que corrigir para se sentir melhor. Pode acreditar, Marcelezinha, teu problema é esse como de muita gente, fofinha. Tirando você, quase que a torcida do Flamengo. Hoje em dia tem muita gente obesa.
Muita gente está entrando pela gordura dentro do seu corpo, fazendo mal, logicamente, a tudo aqui, por conta exatamente disso tudo que está acontecendo, né? Existe a ansiedade em excesso, para o lado negativo da vida, e a depressão, então, agora está... Outro dia eu ouvi um artista de televisão dizendo que está em depressão, geralmente cômico. Eu nem sabia disso, isso para mim passou assim na minha cabeça de uma forma, eu digo, gente do céu, a coisa de nada, né? Então ele está em depressão, ele está tratando depressão, tá? Continuando aqui o nosso caso de hoje, né? Receba, sinta, então, em você, entre em contato com o que você sente, para saber quem você é e o que você está sentindo que precisa mudar, não o que os outros estão falando, deu para entender? Nisso consiste o processo de individuação, ou seja, ser você mesmo. O que fazemos normalmente é nos mantermos no caminho dito adequado. Parâmetros educacionais, sociais e tradicionais. E com isso afastamos-nos da espontaneidade e da naturalidade. De fato, nascemos com uma disposição natural para ser espontâneo. A natureza em nós nos dota para isso. O que acontece é que a própria formação e educação tradicional, social e familiar acabam podando os trejeitos naturais e inculcando regras, o que obviamente impõe ao indivíduo uma personalidade egóica e deliberada, que o afasta das tendências naturais. Ô Marcinho, eu não estou metendo mal na educação de ninguém. Eu só quero fazer aqui uma comparação, vou falar com o Marcinho, porque o Marcinho falou sobre educação, né? Então, conclusão, realmente o que acontece conosco é que todos nós, mães, pais, quando temos nossos filhos, não vem com bula nenhuma, então nós vamos passando para esses filhos aquilo que nós achamos o melhor, né? Como se nós fôssemos realmente donos da verdade, e não somos, né? Então, conclusão, nós vamos passando o nosso jeito de ser. E muitas vezes aquele ser que está vindo ali é um espírito que veio com uma bagagem diferenciada, que nós só vamos saber quando ele chega aos 11 anos. Aí é que nós vamos ver quem é aquela pessoa, aquele espírito a quem nós demos um corpo. Ok? Então, conclusão, nós demos um corpo e demos os primeiros passos. Nesses primeiros passos, nós passamos aquilo que a gente acha. E muitas vezes impomos as nossas verdades a essas crianças. Porque é o jeito de educar, minha gente. Não estou combatendo ninguém, não. Né? Todo mundo faz isso. Todo mundo impõe a sua verdade a esses filhos. Uau, se eu acho que ele está agindo errado, eu vou, o quê? Dizer para eles, ó, não é assim não, é assado, não faça isso assim não, é assado. Não é isso, você está fazendo tudo errado, não é assim. Não é isso? Então, conclusão, nós fazemos isso porque é assim que nós aprendemos que devemos fazer quando eles chegam quando pequenos. Já que a gente olha para eles e acha que eles não têm a menor noção de coisa nenhuma e que nós temos uma responsabilidade tremenda de passar para eles as coisas boas para que eles possam crescer positivamente, ok? Aí com isso nós mexemos com o ego de cada um. Mexemos com o ego não, com a essência. Mexemos com eles em sua essência. Porque o ego é o que ele vai trazer depois aos 11 anos para o que ele deve desfazer aqui, né? Estão dando para entender, não? O processo de aculturação pelo qual passamos reforçou e muito a necessidade de nos preocuparmos constantemente
simplesmente com a imagem, com um comportamento esperado e adequado segundo os parâmetros sociais, religiosos e familiares. Fomos criados para sempre esperar, a partir de nossas ações, aceitação e apoio dos outros, na forma de elogios, aplausos, conceitos de valor, sucesso ou utilidade. Fomos educados para valorizar somente o que fazemos para atender às expectativas do meio, das pessoas que vivem ali, outros, do que era esperado de nós, o que esperam de nós, o que a gente faz para agradar esse povo todo. E não para valorizar simplesmente o que somos. Só que apesar disso ser muito verdadeiro, quero lembrar uma coisinha aqui, um dado importante. Gente, ninguém é vítima, tá? É fundamental não cair no vitimismo, pois ficar culpando a família, a sociedade e o mundo onde você vive pode colocá-los numa zona de conforto e comodidade, porque nada é culpa minha, tudo é culpa dos outros. Condição esta que não vai proporcionar naturalidade, independência emocional e muito menos prazer em viver. Perceba que cada um nasce no contexto certo, justamente para poder realizar o seu propósito de vida. É importante compreender essa questão e também trabalhar seu processo de individuação por meio do autoconhecimento. Autoconhecimento é o que a gente está fazendo aqui agora. É o que eu estou cutucando aqui para vocês fazerem com vocês. Porque quando eu estou falando aqui a respeito disso, eu estou mais cutucando a mãe do que vocês que estão aí, né? Para saber o que a mãe tem que fazer. A mãe, coitadinha, que tem filho aqui pequeno, está perdida hoje comigo, né? Não, ó, relaxa, que tudo vai ser resolvido. Não fica nervosa, não. Então, para se livrar de contextos negativos que você absorveu, tudo, enfim, faz parte do processo evolutivo, perante o qual a condição de mimo, porque muitos filhos são mimados, né? Tudo que ele faz está certo. Ah, meu filho não erra. Meu filho é tão perfeitinho. Ah, meu Deus, sabe como ele faz tudo perfeitinho? E pronto, aí também piora tudo. Nem 8, nem 80, né, gente? E de vítima pode atrapalhar. E muito. O resgate do seu eu essencial, seu progresso e amadurecimento, seja intelectual ou espiritual, é importante. Temos de colocar a mão na massa, gente. Mexer nisso, é a gente que tem que resolver. Como se diz popularmente, botar a mão na massa. Caso queiramos valorizar o ser que somos, simplesmente pelo ser, não pelo ter, ou para parecer algo que não é. De fato, por conta dos conceitos gerais que recebemos, acabamos concluindo que expressar o que se sente, abrir-se ou ser você mesmo, trazem um enorme risco, que é justamente o de não ser aceito, de ser rejeitado ou até mesmo destruído. Isto também é uma verdade. E de fato, este é o medo inconsciente de todos, o de sermos destruídos. Destruídos, que eu digo psicologicamente, viu, gente? Ninguém vai matar vocês, não. Então, numa defensiva, o que aprendemos propicia a aprovação onde nos encontramos. Freud dizia que todos os indivíduos são neuróticos e que, de certa forma, não seria possível se tornarem totalmente lúcidos. Se quer saber, concordo em parte com ele, considerando que nossa formação contribui muitíssimo para nos tornar neuróticos. Porém,
acredito piamente que é possível compreender nossas neuroses, que embutem crenças e modelos que absolvemos, e por conta dessa conscientização, livrarmos-nos delas é a coisa mais difícil. Assim, para trilhar o caminho da verdade, ou o caminho verdadeiro da integração e amadurecimento emocional, precisamos investir no processo de autoconhecimento. Digo e repito, autoconhecimento. E isso eu vou bater até o fim, porque se vocês já estão praticando o autoconhecimento, sabem que não é fácil. Não é fácil saber o lado errado que nós temos para corrigir. A bagagem que nós trouxemos, por isso reencarnamos, né, minha gente? Porque o dia que não tivermos mais essa bagagem, não precisamos mais desencarnar. Então, nós temos que sentir o que nós temos de errado para corrigir. E só vamos saber disso fazendo autoanálise. Porque não é confiando no que os outros dizem. Porque os outros te veem de uma forma, a visão do outro é uma, a sua é outra, tá? Eu sei que é difícil, porque eu faço isso, eu sempre fiz. Eu não estou dizendo aqui só porque eu aprendi na faculdade, e eu estou dizendo faculdade espírita, não na faculdade social que eu fiz, né? Porque lá não tinha isso. É que depois nós juntamos, um grupo de psicólogas lá do centro que eu funciono, nós fizemos um lado espírita dentro da nossa formação psicológica. E me dá muito certo, porque realmente esta é a verdade. A verdade que nós aprendemos, isso explica os meus receios de olhar no espelho. Márcio, eu já falei isso com você, né, menino? Se você não olhar no espelho agora, em cima que o pessoal vai meter o mal em você, né, meu fofo? Faz favor, toma jeito. Já te expliquei isso, menino. Como somos seres duais, precisamos ter consciência do que é nosso ego para diferenciá-lo de nossa natureza essencial. Basicamente, o ego engloba todos os valores sociais, familiares, enfim, sistemas que nos foram transmitidos, valores esses, porém, que precisamos checar e submeter à peneira do nosso bom senso, a fim de que possamos nos perceber melhor e nos descobrir, para literalmente poder tirar a capa egóica que aprendemos a usar. Veja bem, lá em casa nós somos 4 filhos, né? Somos 4 irmãos, todos 4 educados pelo mesmo pai e a mesma mãe. Só que cada um de nós tem um comportamento diferenciado. Não tem uma igual à outra. Somos 3 mulheres e um homem, todos 4 diferentes. Tá certo que o homem fosse diferente das mulheres. E as 3 mulheres, né? Foram educadas da mesma forma, com o mesmo não pode, não deixa fazer, e tal coisa e tal. E cada uma de nós teve um comportamento diferenciado depois. Pessoas mais esforçadas do que eu. Boa essa, gostei. Bom, esforçados todos nós precisamos ser, né? Não. Bom, então, realmente nós somos 4 seres diferentes. Isso por quê? Porque cada um tem um ego diferente, tem uma personalidade diferente, cada um traz em sua bagagem o que temos que desfazer e o como fazer, tá? Então, o princípio que nos foi dado, tudo bem, na boa. Mas a realidade, depois que saímos dali, da casa de papai e mamãe, cada um de nós seguiu uma meta diferenciada. Eu tenho 2 filhos. Meu filho mais velho,
ele é diferente da minha filha. A minha filha tem um comportamento muito diferente do meu filho, no entanto, tiveram a mesma base. Entendeu? Em exemplo, em coisas boas, em coisas também que nós fizemos na cabeça deles, porque eu não era espírita na época, né? Então eu não aprendi nada disso que está aqui. Ó. O espiritismo para mim foi uma salvação. Então realmente muita coisa eu fiz igual a todos os pastão e que tiveram por aqui, ok? Vamos lá. O ego é como se fosse uma capa que vestimos ou a imagem que projetamos para nos adaptar aos modelos culturais. Enfim, ao mundo que nos rodeia. Nossa natureza embute nossa alma, consciência, jeito de ser, sensações individuais e, como já foi dito, informa-nos via sensações sobre o que estamos fazendo, pensando, como estamos atuando conosco e o que acarretamos para nós mesmos. A natureza também tem uma lei interessante. Ela protege a ignorância, mas não protege aí é que está. Assim, ela nos empurra para o caminho evolutivo. Quando aprendemos e incorporamos uma verdade, algo que para nós faz sentido, a nossa natureza interpreta que, se já aprendemos algo melhor, ela pode nos cobrar no caso de não atuarmos de forma coerente com o que já sabemos. Ela age como a mãe que cobra do filho tomar banho ou comer sozinho, à medida que ele já aprendeu isso, caramba, para que está repetindo? Apesar de que, lamentavelmente, ainda a mãe super protetora, que ficam cuidando do filhinho de 30 anos, como eu já vi, como se ele fosse um bebê. Ah, meu filhinho para cá, meu filhinho para cá. Ah, não, eu faço isso para você, meu filhinho, vem cá. E o cara tem 30 anos, né? Aí a coisa vai pegando. Enfim, a natureza nos trata como uma boa mãe que joga a responsabilidade ao filho, porque já sabe que ele tem conhecimento e pode agir melhor do que está agindo. A nossa natureza também nos impulsiona a realizar o nosso propósito de vida, ou seja, o motivo pelo qual estamos aqui, cada um de nós diferente. Os compromissos que criamos para com o nosso processo evolutivo. Assim, quando não queremos ir, quando nos irresistimos, a natureza nos arranja problemas, tais como sentimos de insatisfação, muita insatisfação, sintomas e doenças, que funcionam apenas como propulsores para a retomada do caminho, para que percebamos a maneira como estamos procedendo. Por isso que eu falei da ansiedade antes. Estou falando igual político? Aí fala sério, não fala isso não, que eu não gosto de político. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, minha Nossa Senhora da Penha. Por quê, hein? Pelo amor de Santo Cristo, faz isso comigo não gosto de político não. Não sou como eles, pelo amor de Santo Deus, hein? Não sou não, gente. Eu estou só colocando para vocês com firmeza as coisas que eu acho que devo colocar para vocês, para que vocês possam se encaixar. Porque como eu já sempre fiz autoanálise, eu sei que é mais difícil isso. Por isso, no meu cutucar, você vota em mim, que bom, já ganhei o voto. Ai, meu Deus do céu. Então, eu procuro ajudar da maneira que sei, né? Eu vou fazer o quê? Eu só sei dessa forma. Não posso ajudar de outro jeito. Lembre-se, o bem-estar é um recado de sua natureza dizendo certo. Quando você está bem, a natureza diz que você está certa no caminho que você resolveu tomar. Em contrapartida, o mal-estar que você sentir, se você não estiver bem,
Se você tiver algum problema de doença, ou de chateada, ou para baixo, informa que o caminho está errado. Ou seja, suas atitudes e a maneira de proceder estão em oposição à sua natureza, porque cada um de nós tem uma natureza diferenciada. Assim como já coloquei aqui, nós somos 4 irmãos, cada um diferente do outro, ok? Existe em nosso organismo um mecanismo denominado autorregulação organísmica, mecanismo acionado automaticamente cada vez que temos uma vivência ou experiência ou uma compreensão, enfim, um insight sobre as coisas da vida. Quando a natureza incorpora uma compreensão, uma verdade, uma sensação de bem-estar, isso tudo passa a fazer parte do organismo individual. A mudança fica implantada e esse sistema repete a boa sensação. Entender isso é básico, pois elucida como o desenvolvimento e o amadurecimento são muito peculiares a cada um é cada um. Se a natureza o empurra, digamos, para evoluir, não adianta reclamar ou se irritar. Ela não está sendo injusta, pode apostar nisso. Ela só está lembrando de que você pode agir melhor. Fomos neurotizados pelos condicionamentos de nossa educação e formação, sem dúvida nenhuma. Muita gente assim ficou neurotizado. Mas acredite que sempre haverá a possibilidade de entender e se desvencilhar das neuroses, a fim de trilhar um caminho mais interessante, mais feliz e sem neuroses ou repressões. No processo de autoconhecimento, precisamos passar pelo que chamo de salto quântico. Sabe o que é? É o seguinte: nosso inconsciente entendeu que os decretos de sobrevivência e modelos comportamentais que introjetamos ou que botamos dentro de nós serviu exatamente para uma coisa. Sabe o que? Sobreviver. O fato é que, quando percebemos que na realidade o que aprendemos e introjetamos gerou um modelo de má sobrevivência e descobrimos nosso verdadeiro jeito de ser, aparece um medo de destruição, que é o inconsciente questionando se não vamos sucumbir por conta deles. E é aí que precisamos nos apoiar totalmente em nosso sentir, que nos mostra com clareza que o novo procedimento gera bem-estar e harmonia, bem diferente dos velhos padrões que geravam constantemente mal-estar e angústia. Aliás, só para reiterar, o mal-estar e a angústia, ou o sofrimento, só estavam ali para mostrar que estavam no caminho errado, ou seja, na contramão de nossa natureza. Lamentavelmente, por conta dos valores culturais, a maioria das pessoas foi educada para manter a mente ocupada, desempenhar. E com isso é óbvio, foi muito reforçada a pensar de forma racional, a fim de não perceber as suas sensações para não gerar conflitos. E isso é uma grande verdade. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Já pensou, você que é mãe, você que é pai, educar um ser que nós acabamos de dar um corpo? De que jeito? É como? Se não do jeito que a gente acha que é certo. E eu já disse anteriormente, cada um tem uma verdade, cada um tem um porquê de ter reencarnado, cada um é diferente do outro. Então, quando a gente faz a cabeça de alguém, como muita gente faz, porque aqui eu digo para vocês sempre, aceita se quiser. É como eu falo lá no centro com as pessoas a quem eu atendo.
Aceita se você achar que o que eu estou falando vale a pena. Caso contrário, minha querida ou meu querido, segue seu caminho como você acha que está certo. Sei a essência de cada um. Eu só sei avaliar o que eles vêm trazendo para mim, porque estão tristes, porque estão deprimidos. Então eu só sei avaliar por aí. Mas vai que esse ser, se fosse levado a uma hipnose e retrocedesse no passado, como eu já fiz isso uma vez, ou fazia antigamente, hoje em dia não faço mais, depois não vou contar aqui porquê, mas se for fazer isto, nós vamos ver lá atrás quem é realmente esse ser. Saberamento fisiológico sobre liberdade e individualidade ao longo do tempo não foi muito reforçado nem valorizado, por não ser interessante para quem detém o poder, seja o governo, o pai, o diretor da empresa ou até um líder religioso. Porque enquanto eu, católica, ali nós tínhamos que aceitar. Porque qualquer dúvida que nós tivéssemos, a resposta era: esse é um mistério da lei de Deus e você tem que aceitar. Ponto final. Sem explicações. Por muito tempo temos e ainda temos governos e até mesmo religiões para as quais a detenção do poder significa evitar que as pessoas sintam ou tenham uma percepção profunda da vida, ou questionem suas imposições. Foram inculcadas ideias dogmáticas, medo e repressão. Isto é uma grande verdade, medo e repressão. Isso eu vi acontecer muito pelo meu caminho. E por conta disso, é claro que as pessoas foram podadas. Foram transmitidos e ainda são conceitos de como deve ser o comportamento ideal ou o corpo ideal da mulher ou do homem. O corpo ideal, então, da mulher e do homem, isto está acontecendo assim. Meu Jesus Cristo de monte, não é não? Eu até vou dizer uma coisa para vocês, não se choquem, mas é que eu recebo esses recados. As mulheres colocam busto, os homens estão aumentando o pênis, enrijecendo. Isso vai chegar a um ponto, lá na frente, que quando tiverem os meus cabelos brancos aqui, que vão olhar para aquilo tudo e não vão nem saber para que serve. Isso pode ser até engraçado, mas vai que, não é não? Pois é, vovó de plástico falou e disse. Mas pode acontecer, né? Bom, os valores transmitidos na maioria das vezes embutem a ideia de que os indivíduos devem ser padronizados, tendo de agir de acordo com as regras, com os padrões tradicionais, buscando a exceção dentro do meio. Isso fez e faz com que os indivíduos permaneçam sem uma boa percepção de suas reais necessidades. Individualidade e naturalidade, tudo isso foi sublimado e deixado de lado. E assim, o que aconteceu como resultado? As pessoas aprenderam a fugir da vida, de si mesmas, perderam a naturalidade ou a deixaram de lado, a ponto de acharem que ser natural é algo assim como ser louco ou totalmente irresponsável. E quando há um afastamento radical dos sentimentos, fica fácil encontrar fuga nas manias e nos vícios, nas drogas, no fanatismo religioso ou político.
como meios para apaziguar medos, angústias de solidão ou culpa e ansiedade. Apesar de atualmente termos uma educação um pouco mais liberal, ela ainda é repressora, preconceituosa e podadora, pois não houve tempo para nossa herança filogenética ser alterada. Se os pais atuais mudarem já, auxiliarão com certeza as novas gerações, e a mudança acontecerá mais rapidamente. Mas ainda não sabemos como fazer isso, nós que somos pais, né? Vamos combinar. Sabemos que a ênfase de nossa cultura recai sobre o fazer, sobre o conseguir resultados, comprometendo as pessoas mais com o sucesso do que com a sua autenticidade. Pertencemos à geração da ação, que em essência significa fazer mais e sentir menos. Temos também muitos reforços diante da ideia de obter resultados para ter sucesso, posição social e ser financeiramente poderoso. Todo mundo só pensa em dinheiro, como se desencarnando pode se levar tudo aquilo que ele juntou, que amealhou. Isso não é tão. É evidente que não sou contra nada disso, afinal de contas, o que acho necessário é que é realmente ponderado, é o exagero em condicionar o valor de uma pessoa a coisas exclusivamente materiais. Gente, estou falando da necessidade de uma reaprendizagem. Vamos reaprender para ganharmos consciência de que o caminho certo é o de perceber e ampliar nossa percepção no aqui e agora, a fim de entrarmos realmente em contato com o que sentimos e compreendermos o que esse sentir nos comunica. Só que é isso que as pessoas menos fazem, ou seja, parar, respirar profundamente, oportunidade de se perceberem melhor e dar um tempo para suas mentes tagarelas. E com certeza, se não paramos para notar o que estamos sentindo, não perceberemos as nossas insatisfações mais profundas, que estão aí apenas para nos informar de como estamos distantes de nós mesmos, de como estamos sendo apenas ego-ambulantes, pensantes e com exigências absurdas, críticas constantes, sem o menor respeito à nossa natureza e ao ser real que somos. Não há contato, não há percepção clara de nossos vazios, que precisam ser percebidos e preenchidos por nós, sem esperar que o outro o faça. Somente quando tivermos essa percepção e uma ação autodirecionada é que finalmente tomaremos consciência de que todas as nossas sensações terríveis, como a dor, o desespero, a angústia, a depressão, os sofrimentos, enfim, saírem de nossas ações. Já atendi muitos adolescentes e jovens literalmente desesperados e sofrendo por conta de opções profissionais que os pais impuseram e que não faziam parte de sua natureza. Isso acontece muito, gente, por incrível que pareça ainda. Um cliente, por exemplo, desenvolveu um processo de sufoco e mal-estar depois de ter sido forçado a fazer uma faculdade que não queria e, consequentemente, exercer um trabalho com o qual não tinha a menor afinidade. Quando veio para a terapia, ele e seus pais achavam que estava com síndrome de pânico. No decorrer das sessões e em contato com suas sensações de sufoco, ficou claro o quanto ele se forçava numa situação que não foi talhado para ficar. A partir do momento que criou coragem para os talentos e gostos pessoais, o sufoco passou e se transformou em alegria de viver. Tá?
É isso aí. Detetado o problema, a cura acontece. E existem muitos outros casos parecidos. Pais que não aceitam os limites intelectuais de seus filhos, ou suas tendências, e os expõem, forçam e cobram, gerando tormentos e sofrimentos absurdos. Gente, é comum que a criança, desde pequena, seja forçada a fazer vários cursos. Desde muito cedo, essa criança já desenvolve um mecanismo de ansiedade porque tem de dar conta de tudo que os pais acham que ela deve fazer. Olha, você tem que fazer balé, você tem que fazer ginástica, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer pintura, você tem que. Onde ficam a infância e as brincadeiras dessa fase? Parece que tudo anda num ritmo tão apressado que as pessoas se impõem essa pressa e também a transmitem aos filhos, que já ficam estressados desde muito cedo. Será que não precisamos repensar esse tipo de vida, que está perdendo sua essência por conta de tantas solicitações egóicas e de um tal estado de cobrança, como se todos nós tivéssemos de entender ou atender sem direito a escolha diferentes? Assim, o processo de individuação inclui a mudança de paradigmatismo, a necessidade de rever conceitos que até agora nos foram transmitidos a respeito do que sentimos. Normalmente as pessoas são orientadas para negar e criticar o que sentem, quando o ideal é o contrário. Para chegar no fim, gente, precisamos aceitar o que sentimos. Senão estaremos criando uma distância cada vez maior de nós mesmos e dos vazios estes que estão lá para que possamos preenchê-los e assim nos tornarmos mais autênticos, espontâneos, verdadeiros, mais individuais e com certeza menos egóicos. Sem dúvida, sair desse contexto neurótico requer coragem. Sem dúvida. Mas tenta. Vale a pena. Uma vez que os sofrimentos que alguém tem já o impulsionam para essa mudança. Eu sou eu. E você é você. Estou neste mundo para atender às suas expectativas. E você não está neste mundo para atender às minhas expectativas. Eu sou eu. E você é você. E se por acaso nos encontramos, é lindo. Senão, não há nada a fazer. E assim eu passei para vocês aquilo que eu penso e acho sobre o assunto de hoje. Eu sou o que eu sou. Que eu sempre coloquei para vocês como importante. É muito importante. Agora, eu digo para vocês com consciência, com o pé no chão, eu sou o que eu sou, porque eu sei o que eu sou. Eu busquei lá atrás na minha vida até hoje. Quem tem 46 anos? Eu? Eu tenho 58, bem. Eu tenho 46, não. Mas eu sei muito bem o que eu sou, ou o que eu estou, ou o que eu trouxe para desfazer. Agora, devo complementar, também pelas minhas experiências,
o quanto é difícil me desfazer dos defeitos que eu trouxe para corrigir. Porque vira e mexe, quando eu vou ver, quando eu saio, aquilo que eu falo para vocês assim, enquanto estamos aqui, nesse ambiente aqui, falando sobre esse assunto, tal, coisa e tal, fica todo mundo pensando junto comigo aqui, ó, ok? Tudo bem? Quando a gente sai daqui e vai viver nosso dia a dia, isso aqui ficou um pouco que lá atrás. Então, de repente nós encaramos com alguém que se comporta de uma forma que a gente não gosta, ou alguma coisa acontece que a gente não gosta, a gente tem um comportamento que é nosso. Uma atitude que nós estamos tentando nos desfazer dela e ainda vemos que não conseguimos. O espírito imortal gosta de comer. Então, vai engordar, hein, cara? Vê lá, a gente cuida, hein? Açaí, então, é bom, porque, segundo meu filho, é bem calórico, né? Vai comendo seu açaí todo dia, que você vai ver uma coisa. Então, o que acontece? Acontece que, realmente, nós temos que buscar a nossa essência, o nosso eu, o nosso ego, o que nós trouxemos de bagagem para nos desfazer. Isso é muito, muito, muito importante e eu bato nessa tecla porque foi uma coisa que eu encarei quando eu entrei para o Espiritismo assim de cara. Falaram muito sobre isso lá no centro em que eu comecei a conhecer o Espiritismo e comecei a fazer palestras também. Então, conclusão, eu encarei muito isso. E aí que, meus caros amiguinhos aqui, vocês podem acreditar no que eu estou dizendo. É importante saber. Viu, meu querido amiguinho? Tá, assim. Vamos lá. Você pode não gostar, mas tem que fazer, meu querido. Tá? Não é depois que chegar lá em cima, alguém te dá um... Pô, cara, você tinha que fazer isso, aquilo outro não fez nada. Não é não? Então, se nós estamos tendo essa oportunidade de reencarnar, é um presente que Deus nos dá para que a gente possa crescer espiritualmente. Essa é a minha maior ambição. É sair deste planeta de provas e expiações e seguir para um planeta melhor. Porque este planeta está cada vez, né não, meu povo? Tá brabo. Gente matando todo mundo, é uma coisa que não dá para entender isso aqui para mim. Então, se eu puder fazer o possível para que eu melhore espiritualmente, eu vou trabalhar isso para poder ir para outros planetas melhores. Minha gente, alguma coisa a mais? Minha maior ambição é ser feliz, a minha também, meu amor. E devo dizer para vocês que sou feliz. Eu sou muito feliz. Graças a Deus. Não tenho uma pergunta para fazer, tem duas. Para você, tá? Vê a sua ansiedade a quantas anda, benzinha, tá? E desmanchando isto que está te incomodando aí dentro de você, fazendo uma autoanálise, conforme eu estou fazendo aqui, porque eu não posso fazer isso com você, porque eu não estou dentro de você. Quem sabe de você é você. Ok? Você é você, né? Então, você desmanchando isso, você vai deixar de achar, de procurar, satisfação nos doces, nas comidas, nos sanduíches, no lá o que for. E aí você para de engordar. Isso, meu querido, seja feliz. Mais alguma coisa minha, que a minha hora aqui, meu marido já botou aqui acabou, tamanho família. Já acabou, né? Tá? Eu tenho que obedecer ali as horazinhas da minha querida rua. Ok? Mais alguma coisa? Perguntou lá em cima, oh my God.
Ok, colega, o que você acha do ensino da moral para adolescentes? Como você pensa isso? É tanta coisa que eu tenho para dizer sobre isso, meu Deus do céu, é muita coisa. Esse ensino da moral para adolescente, meu querido, você tem filho adolescente? É isso aí? Olha, ou você é adolescente? Você é professor? Ih, meu irmão, eu também sou. Você é de gente normal. Mas, meu querido, o adolescente é quando ele chega aí, é que eu digo sempre, as pessoas, os pais, começam a estranhar quando o filho chega justamente nessa idade. Porque chega a bagagem, já falei isso aqui 300 vezes. Chega realmente aquele ser a quem você deu o corpo e os primeiros passos. Aí todo mundo estranha. Quem é que é isso? Mas eu não te ensinei isso. Não é assim que se faz. E peteteu, e papapau, e briga, e se escabela, e tal coisa. E o que eu aconselho a todo mundo que tem filho adolescente, vá quem é aquele que acabou de chegar. Observa e tenta conversar, sem impor e sem brigar. Conversar, saber quem é aquele ser que acabou de chegar e como você vai poder conduzir de acordo com aquilo que você acha que seja o melhor. Entendeu? É sem briga, por favor. Sem imposição, porque isso não resolve. Sem proibição, sem castigo. Isso não leva a nada. Você quer saber de uma coisa, um exemplozinho? Meu pai me obrigava, meu pai me proibia. E só porque ele proibia, eu fazia. Nem gostava, mas fazia porque ele proibiu. É como se eu dizia assim, tá pensando o quê? Né? Então eu fui uma adolescente rebelde. Eu fui uma adolescente difícil, então eu sei lidar com isso. Tá? Por isso que quando meus filhos chegaram nessa idade, eu primeiro observei para saber quem era. Porque cada um era um. O menino que chegou primeiro era um, a menina que chegou depois era outra. Então eu tinha que estar observando. E foi assim que eu conseguia o amor deles. E hoje eles são pessoas maravilhosas. Cada um seguiu o seu caminho certo. Então, é assim que se faz com o adolescente. Por favor. Se você der castigo, eles vão fazer porque você assim mandou que fizesse. É difícil. Mandar é difícil. Conversar é outro departamento. Todos os pais de filhos adolescentes que conversaram com esses filhos, em vez de dar castigo, em vez de brigar, em vez de impor, eles estão hoje felizes. Cada um vivendo com um filho diferenciado, como é na minha casa. Ok? Deu para entender alguma coisa? Isso, Marcinho, adorei, meu filho. Muito bom. Vou deixar eu ir que a Rosinha já levantou a mãozinha. E eu acho que a minha hora já está para lá de Marrakech. Tá? Está bom? Até a próxima vez. Se vocês quiserem, até repita esse tema. Tá? É só vocês colocarem aí que eu repito tudo de novo de alguma outra forma. Tá bom? Se é para ajudar, eu estou aqui para isso, né não? Beijinhos. Obrigada, Silvia, nossa amigona, irmã fraterna. Eu até estranho quando chamo ela de Silvia, né? Fico procurando ali, cadê ele a frater? Às vezes eu olho na sala, cadê ele a frater? Cadê ele a frater? Aí eu me lembro, não, é a Silvia. Mas é muito bom, muito bom.
bom a gente poder ter essa coordenadora que sempre nos traz e nos dá aquelas cutucadas, né? Mas eu quero cutucar um pouquinho mais ainda, porque o nosso irmão Márcio fez uma observação lá em cima do Livro dos Espíritos, na questão 685, que também é importante. Tudo é importante quando se refere em transformação moral, sobre reforma íntima, sobre amar, sobre perdoar, sobre multiplicar. E aí na 685 diz: o homem tem direito ao repouso na velhice? E aí o que os espíritos responderam para Kardec? Sim, o homem apenas está obrigado ao trabalho de acordo com suas forças. Outra pergunta dentro da 685: qual o recurso do idoso que precisa trabalhar para viver, mas está incapacitado de fazê-lo? O forte deve trabalhar para o fraco. Veja só, o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei da caridade. E aí um comentário de Kardec, uma conclusão sobre isso. Não basta dizer ao homem que ele precisa trabalhar. É necessário que ele encontre um lugar para trabalhar. E isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, ela assume proporções de um flagelo, assim como a escassez. A ciência econômica procura remédio para a falta de trabalho, no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas se esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, nem sempre será contínuo. É nesses intervalos o trabalhador também precisa continuar vivendo. Existe um elemento que não se costuma levar em consideração. É sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. Este elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim aquela que consiste na arte de formar o caráter. Aquela que cria os hábitos, porque a educação é um conjunto dos hábitos adquiridos. Quando pensamos na grande quantidade de indivíduos que nascem todos os dias e passam a fazer parte da população, indivíduos sem princípios, sem freios e entregues a seus próprios instintos, devemos nos admirar com as consequências desastrosas que daí resultam. Quando a arte de formar o caráter através da educação for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para si e para os seus hábitos de respeitar o que precisa ser respeitado. Hábitos que lhe permitirão atravessar com menos dificuldades os dias ruins, que não pode evitar. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem conduzida pode curar. Educação, eis o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, é a garantia da segurança de todos. Muito obrigada, Silvia e Márcio. Márcio, por ter dado essa pitadinha para que a gente pudesse se conscientizar que se a gente não colocar em prática essa educação, né, que é o ponto de partida, educação, né,
muito obrigada. Eu digo que Deus e os amigos sempre vão lá dar aquela cutucadinha nas pessoas certas, né? Para nos colocar aquilo que precisamos. Muito obrigada, Zoovox, pela presença, viu? E eu agora quero convidar a nossa Andréia para fazer as vibrações direcionadas. Coloquem o seu copo com água. Relaxem nas suas cadeiras, mentalizem. Vibrem por tudo e por todos aqueles que precisam deste nosso amor, da nossa emanação de prosperidade, enfim. A nossa irmã Andréia, ela vai nos proporcionar neste momento. Contigo, Andréia. Boa tarde. Quem desejar também pode colocar algum nome na área do texto para as vibrações, ok? Então vamos nesse momento unir os nossos pensamentos, solicitando a espiritualidade maior que possa estar abraçando a cada um de nós, encarnados e desencarnados, aqueles que estão em nossos pensamentos, aqueles que estão na área de texto, aqueles que ainda não são aqueles que por algum motivo desencarnaram tão abruptamente, enfim, onde haja tristeza, descrença, onde haja dor, sofrimento, que lá os espíritos encarregados de socorrer possam estar levando a luz, o abraço, o remédio, enfim, que as nossas águas que se purificarem possam nesse momento receber aquela medicação, mas também as águas dos hospitais, dos abrigos de idosos, as águas dos colégios, dos mares, dos oceanos, dos rios, dos lagos, enfim. Que possamos ser merecedores de todo esse amparo, de toda essa luz. Jesus amado, nosso irmão maior, cada um de nós veio aqui essa busca de algo. Que possamos sair daqui mais renovados, mais desejosos do nosso melhor interior, mais receptivos nos teus ensinamentos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E que possamos a cada dia estar mais motivados a vencermos os nossos defeitos e nos conhecermos mais, para que assim possamos fazer. Agora, nesse momento, reunidos num grande jardim, muito verde, todos de mãos dadas, orando, embevecidos, observando Jesus à nossa frente, nos trazendo tanta luz e tanta paz aos nossos corações. E que então possamos ressurgir de dentro de nós, com muita alegria, para doar a todos aqueles que se chegarem a nós. E que sejamos sempre gratos, Senhor. São tantos os motivos para agradecer. Certamente os vamos encontrar se refletirmos.
E então, obrigada, Senhor. Obrigada aos amigos espirituais aqui da sala, por estarem aqui conosco, nos doando todo esse carinho e esse amparo. Que sejamos reharmonizados em nossos sentimentos. Obrigada por mais essa grande oportunidade de aqui nos reunirmos para estudar. Que assim seja. Oh, querida, com você.